O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, como uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, como uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei tuas maravilhas, em ti me alegrarei. Aleluia! E saltarei sim de prazer, cantando louvores ao teu nome. Altíssimo, Altíssimo. O amor do nosso Deus. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar. Que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus.
profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como um homem pra nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Olá! Seja bem-vindo a mais uma edição do DIN News! Vamos continuar nossa viagem pelo mundo, nossos correspondentes trazendo informações importantes de vários países, como a Turquia, por exemplo. Quem traz as informações sobre a Turquia é o repórter Sérgio. Traz então, Sérgio, é com você. Isley, minha amiga, Aldifas, meu amigão, você, minha amiguinha, você, meu amigão. Tem uma novidade, eu estou na Turquia. Aqui é um lugar interessante. Aqui que surgiram as primeiras igrejas no mundo. Que legal, né? Isso é bom. Só que aqui hoje os cristãos são perseguidos, meu amigo. Imagina um lugar onde você não pode ler a Bíblia, você não pode falar de Deus para as pessoas, tem que fazer isso às escondidas. Mas a gente tem pessoas de Deus que são chamados missionários aqui na Turquia, que eles têm coragem de enfrentar todos esses desafios e vão nas casas das pessoas, conversam baixinho com as pessoas para falar de Deus. Que coisa boa! E uma coisa interessante também, eles mandam a Bíblia e os capítulos pelos correios e as pessoas leem a Bíblia através disso e conhecem Jesus. Que bom, né? Então,
Vamos orar por esses missionários corajosos que estão lá na Turquia falando de Deus pra gente? Eu, você, todo mundo. Vamos orar? Combinado assim? Isa, tá contigo. Um abraço aqui da Turquia! Obrigada, Sérgio. Obrigada pelas informações. Agora a gente continua acompanhando a história do apóstolo Paulo. Bom dia, crianças! Bem-vindas a mais uma lição sobre as viagens missionárias de Paulo. Como vocês se lembram, Paulo viajava espalhando a palavra de Deus. E, como a gente viu em uma das lições passadas, aconteceu uma coisa terrível com Paulo. Paulo foi preso porque ele não podia pregar sobre a palavra de Deus. Mas a lição de hoje é sobre como, apesar de tudo isso, apesar desse momento difícil, Paulo sempre confiava em Deus e como Deus não o desamparou. A lição de hoje é sobre o dia que resolveram enviar Paulo como prisioneiro para a Itália. E a gente vai achar essa história no livro de Atos, que é no Novo Testamento, logo depois dos Evangelhos, no capítulo 27, que é o número grande, e no capítulo 28 também. Então vocês podem abrir a Bíblia com seus pais e ler um pouco a história. Paulo estava num navio com oficiais romanos e outros prisioneiros. E esse navio ele partia em direção à Itália. E Paulo sabia pelo Senhor que seria uma viagem muito difícil. E ele chegou a alertar o centurião romano, mas esse não acreditava em Paulo e preferia acreditar no piloto do navio, que dizia que seria tudo tranquilo. Mas, quando o navio estava chegando perto da ilha de Creta, começou uma terrível tempestade, um tufão, começou a atingir o navio. E essa tempestade era tão forte que durou dias com chuva muito forte, com ventos, com trovões, e era tão escuro que eles não conseguiam nem ver a luz do sol, muito menos as estrelas. E Paulo, nessa situação, recebeu uma mensagem do anjo do Senhor, que dizia que era preciso que Paulo chegasse até Roma, porque Deus tinha uma missão para ele. E assim, Paulo e todos que permanecessem no navio chegariam sãos e salvos, mesmo que o navio fosse destruído. A situação da tempestade estava tão difícil que foram 14 dias em que o povo ficou sem comer, arrumando as coisas, com a tempestade forte, tentando se proteger. E Paulo os exortava dizendo: comam, tenham bom ânimo, porque Deus disse que nem um fio de cabelo de quem permanecesse no navio seria jogado fora, seria machucado. E ele fez com que todos comessem e se animassem. Mas, apesar disso, algumas pessoas ainda quiseram sair do navio porque achavam que era sua melhor esperança. E Paulo disse: não façam isso, porque todos que ficarem aqui serão salvos. Nisso, no dia seguinte, eles já estavam perto da terra e os soldados queriam ir para lá. Mas antes achavam que precisavam matar os prisioneiros para que nenhum fugisse. Mas o centurião, por amor a Paulo, por querer salvar Paulo, disse que não matassem os prisioneiros e deixassem eles viverem. E ordenou que todos que soubessem nadar se jogassem ao mar e fossem nadando até a terra. E os que não soubessem nadar se agarrassem a qualquer coisa, uma tauba, um pedaço de boia e fossem flutuando até a terra. Foi assim que todos chegaram à ilha de Malta, onde eles foram acolhidos pelos nativos, que eram as pessoas que moravam lá. E aconteceu uma coisa muito interessante na ilha. Pouco depois que eles chegaram, eles estavam fazendo fogueira para se aquecer, para se alimentar. E Paulo foi mexer nessa fogueira, jogar um pouco de gravetos. E nessa hora, uma víbora, ou seja, tipo uma cobra, pulou em Paulo. E as pessoas acharam: caramba, esse cara ele deve ser um assassino mesmo, porque ele conseguiu escapar de um naufrágio e agora vai morrer por causa de uma picada de cobra. Mas nada aconteceu com Paulo. Foi um milagre que protegeu Paulo de morrer ali naquela hora. E as pessoas ficaram realmente admiradas com isso. Ficaram tão admiradas que agora, em vez de acharem que ele era um assassino, começaram a achar que ele era um Deus. Só que isso, na verdade, era o nosso Deus cuidando e protegendo Paulo para que ele chegasse a Roma. E foi nessa situação que eles precisaram passar 3 meses na ilha, onde Paulo foi acolhido por um cara chamado Públio, e que Paulo também precisou curá-lo, porque ele estava enfermo. E assim como ele fez com vários outros enfermos na ilha, tudo com a graça do Espírito Santo. Então, depois de 3 meses na ilha de Malta, Paulo e os outros prisioneiros finalmente chegaram a Roma. E Paulo tinha ido até lá para apelar diante de César e conseguir ser solto da prisão, que ele tinha sido acusado pelos próprios judeus, como vocês já viram.
E lá em Roma, Paulo tentou pregar para os judeus, chamou e pregou para eles, e eles não ouviram. Parte deles ainda ficou querendo aprender, saber um pouco mais, mas a maioria não ouviu a palavra de Deus, para se cumprir o que disse o profeta Isaías. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, e com ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Então Paulo, ele pregava para os judeus e para os gentios, mas a maior parte do coração dos judeus estava endurecido. E assim mostra que Deus estendeu a salvação para além do seu povo, que eram os judeus, e estendeu para os gentios, que era um povo que não era escolhido por Deus. Mas hoje a salvação é estendida a todos, aquele que acreditar no Senhor, por meio da fé que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Roma, Paulo ainda ficou preso por 2 anos, onde ele tinha direito a uma casa que ele alugava, e assim ele podia pregar para todas as pessoas, porque a missão de Paulo era levar o evangelho para toda criatura. E assim ele cumpria seu propósito. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Paulo é enviado a Roma em uma viagem muito arriscada. Durante a viagem, uma grande tempestade aconteceu e o navio afundou. Eles nadaram até uma ilha chamada Malta e ficaram lá até o final do inverno. Em Roma, Paulo ficou preso em uma casa por 2 anos. Ele recebeu muitas visitas e escreveu cartas para as igrejas fundadas durante as viagens missionárias. O Din News de hoje fica por aqui. E na semana que vem você vai continuar acompanhando as histórias desse grande missionário, do apóstolo Paulo. Até lá! E aí, gostaram do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo da IPM e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima, tchau!